Isso é nível raso. Quando você pede, ao invés de Deus dar, Ele te tira, você diz assim, não sirvo mais a Deus, porque ao invés de Ele me dar, Ele me tirou. Isso é nível raso, muito raso, muito raso. Porque nós temos que aprender que servir a Deus é por amor. A música que nós cantamos, eu preciso de Ti. Irmãos, é precisar desesperadamente. É precisar desesperadamente. E esse desespero me faz vencer qualquer coisa. Esse desespero não me faz ficar parado naquela etapa que eu estou ali e não vou para frente. Esse desespero por Deus, pouco importa se Ele deu, se Ele tirou, se Ele fez, se Ele não fez, se Ele respondeu, se Ele não respondeu, não importa, irmãos. Não importa. Porque eu quero crescer no meu nível de relacionamento com Ele. E é o meu relacionamento com Ele que vale a pena. É a minha intimidade com Ele que vale a pena. Não o que Ele me dá, o que Ele deixa de dar, o que Ele faz, o que Ele deixa de fazer. Não importa. Porque a minha dependência dEle é total. Mas, irmãos, o inimigo tem colocado distrações, as pessoas estão paradas olhando para a sua vida. Amado, pare de olhar para a sua vida, olhe para o Senhor. Faça que nem fez Pedro, não tire os olhos, porque se você tirar, você vai afundar. Você estava próximo de alcançar aquele nível, você estava próximo de mudar de etapa, você estava próximo de conquistar aquilo, mas porque você se distraiu, porque você tirou os olhos dele, você ficou parado no mesmo lugar, e lá apareceu o fim do jogo. Glória a Deus que para nós ainda não aparece o fim do jogo, né? É só uma pequena interrupção, porque Ele nos dá mais uma chance, Ele nos dá mais uma chance, Ele nos dá mais uma chance, e Ele nos dá mais uma chance, e Ele fala conosco hoje, e Ele fala amanhã, e Ele fala depois, e Ele continua falando conosco. Porque Ele não quer um nível raso na nossa vida. Ele não quer um nível raso, irmãos. Ele não quer esse nível que você diz assim, financeiramente, eu não estou bem, então estou fazendo alguma coisa de errado, então não vou mais na igreja, não dou mais dízimo, não dou mais oferta. Isso é nível raso. Porque se Ele é teu Salvador, Ele é teu Senhor, é Ele que vai cuidar de todas as situações da tua vida. É Ele que vai cuidar. Entrega o teu caminho ao Senhor. O que diz o restante do versículo? Confia nele. E o mais, Ele fará, irmãos. Então por que eu tenho que me preocupar? Se Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, então toma aqui, é o Senhor que tem que se preocupar, não sou eu. Eu não preciso ficar olhando para o tamanho da onda. Eu não preciso ficar preocupada com o vento. Eu tenho que olhar e dizer, eu preciso ir além. Eu preciso ir além daquilo que eu já tenho. Irmãos, a gente tem falado muito que as pessoas estão desanimadas, cansadas, mamando o desânimo, cansados para os quintos dos infernos, e dá a volta por cima, amado, e passa de nível, e muda de nível. Para de ficar sentado naquela etapa anterior, chorando lá. Tem o tempo para a gente chorar, para a gente reclamar? Tem, mas tem que ter um fim. Nós não podemos ficar a vida inteira reclamando por um casamento que fracassou, por um filho que está perdido, por um trabalho que eu perdi, por uma situação que foi, acabou, deu, muda de nível, passa de nível, para de reclamar, para de resmungar. Você serve que tipo de Deus? Que tipo de Deus que você serve? Se você serve um Deus no nível raso, é assim que você vai agir. Mas se você quer um nível de profundidade com Deus, cada etapa do videogame a gente sabe que é uma etapa mais difícil, não é? É uma etapa mais difícil. É a situação que parece mais difícil. Mas nós vamos sozinhos nessa etapa? Você está sozinho nessa etapa, irmão? Você está sozinho na luta que você está passando, quem sabe? No dia de hoje, no momento de hoje, você vai sozinho? Você vai sozinho se você quiser. Porque o meu Deus disse que estaria comigo todos os dias. Ele disse que se eu orasse e buscasse, Ele estaria comigo. Ele me daria a força necessária. Irmãos, quando Jó estava lá naquela miséria, naquela situação mais complicada do mundo, você sabe a história dele. Mas tem um versículo no livro de Jó que eu amo. Quando ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que me sustenta, irmão, é vivo.
Ele não é uma figura na parede. Ele não é uma lenda, ele não é um revolucionário, ele não é uma figura da história. Ele é alguém real que disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos no seu nome, ele ali estaria. Então ele está aqui neste lugar. E não é uma figura de linguagem, não, é literal, é real, é concreto, é verdadeiro, irmãos. Mas para tudo isso nós precisamos mudar. Nós precisamos sair desse nível raso, miserável, que o diabo diz: não, você já conquistou tudo, tá bom aí. Tá bom a obra, irmãos. Manda o diabo também para o quinto dos infernos e diz: não, esse nível é muito baixo, não quero, eu quero mais, eu preciso mais, eu busco mais, eu vou de atrás de mais. Vocês lembram daquela passagem de Ezequiel? Ezequiel capítulo 47, não precisa você ler não. Ezequiel 47 diz o quê? Né? Ezequiel estava lá, diante de um rio, e ele estava com a água apenas nos pés, é nível raso. Aí o Senhor disse: vai mais um pouquinho, Ezequiel, não é só isso que eu quero. Ele foi mais um pouquinho e a água bateu nos seus lombos, é nível raso. Aí ele andou mais um pouquinho e a água foi na sua cabeça, ainda é nível raso. Mas quando ele entrou dentro daquele rio e mergulhou, aí foi o nível profundo. Aí é o que Deus quer de nós, irmãos. Ele não quer a água dele só no nosso pé, porque isso é muito pouco, isso é muito pobre, isso não é o que Deus quer para nós. Você subiu um pouquinho mais, você teve uma experiência com Deus, você teve uma vitória, mas ainda é um nível raso. Você precisa ter coragem e se jogar por inteiro nas mãos do Senhor. Eu gosto muito da praia, mas não entro dentro d'água. Eu vou com a água, acho que na canela, e olha lá. Eu não sei nadar. E o meu maior medo é que venha uma onda daquela, eu perco o equilíbrio e caia com tudo dentro d'água e não me levante mais. Mas com Deus, irmãos, a gente não pode ter esse medo, né? Eu lembro da Elza quando ela falava que estava aprendendo a nadar, nem sei se já aprendeu, mas estava lá, né? Vencendo os medos. É assim que nós temos que fazer, vencer. Eu não sei, não entendo o que o Senhor quer de mim, mas eu me jogo de cabeça. Eu vou de cabeça naquilo que o Senhor quer de mim, amados, porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer de nós. Se você olhar os grandes homens da fé lá no livro de Hebreus, Abel, Abraão, Davi, Enoque, Daniel, Moisés, todos eles só venceram, irmãos, porque venceram etapas, porque mudaram de nível, porque cresceram, porque tiveram um relacionamento com o Senhor. Eles erraram, erraram, nós somos humanos, não somos perfeitos. Mas o desejo de buscar o Senhor, o desejo de ter um relacionamento mais profundo com Deus, fez com que eles não olhassem para a situação que eles estavam enfrentando, mas fez com que eles olhassem e não tirassem os olhos de Deus. Eu quero que você abra no livro de 2 Timóteo, capítulo 7. Aliás, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. O que Paulo diz ali? Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E olha a promessa: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, é promessa do Senhor para nós. Nós precisamos mudar de nível. Nós precisamos combater o bom combate.
Nós combatemos, irmãos, nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós enfrentamos situações adversas, sim, nós enfrentamos situações adversas. De vez em quando o vento é tão forte, de vez em quando as ondas são tão altas, que por um momento a gente tira os olhos do Senhor, por um momento a gente olha mais para a situação do que para o Senhor. Mas, amados, isso tem que ser só um momento. É só aquele momento muito rápido daquilo que te abalou, mas passou aquele momento, volta os teus olhos para Jesus e diz: Senhor, estou nem ligando para o vento, estou nem ligando para as ondas, eu quero ir ao teu encontro, eu quero mudar a minha vida, eu quero vencer, eu quero dizer para os outros: eu mudei, eu cresci, eu acrescentei alguma coisa na minha vida. Irmãos, se eu perguntar para você agora, o que Deus acrescentou na tua vida nessa última semana? O que Deus fez na tua vida nessa última semana? Responda para você. Há quanto tempo você serve ao Senhor e você está do mesmo jeito, caindo nas mesmas coisas, vacilando nas mesmas situações? Olhe para você e responda para você. Eu tenho deixado o quê? Qual é a distração que o inimigo tem colocado e eu tenho permitido que isso fique forte na minha vida? Qual é a distração? Às vezes a gente diz assim, não, a gente sempre fala, irmãos, que o maior inimigo nosso não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós. Porque somos nós que limitamos o agir de Deus na nossa vida. Porque somos nós que limitamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Irmãos, se você é um crítico ferrenho, diga: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar de nível. Não sou mais crítico. Não espere que Deus vai fazer assim, irmãos. Eu já disse isso para vocês. Versículo não é palavra mágica. Versículo isolado não é você estalar aí dedos, aquilo vai acontecer, não. Mas é a nossa persistência. É nós dizermos: eu quero ter um relacionamento com o Senhor, que eu olhe só para o Senhor. Uma vez eu vi um pastor pregando e é a coisa mais correta, irmãos. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós passamos a olhar os defeitos dos irmãos. Mas o engraçado é que nós olhamos o defeito dos outros, não os nossos. Não os nossos. Aí nós achamos que estamos fazendo uma grande coisa, reparando nos outros, mas não reparamos em nós. Não mudamos a nossa vida. Irmão do céu, o que você tem na tua vida que você sabe que tem que tirar? Você sabe o que você precisa se livrar disso da tua vida. O que você está esperando? O dia que Jesus voltar, ele dizer assim: ó, fulano, eu estou voltando, faz favor de consertar. Você sabe que ele não vai fazer isso. Você sabe que ele não vai fazer isso. Você sabe o que você precisa largar, jogar fora, mudar a tua história. Você sabe o que você precisa fazer. Mas não ficar ali sentado naquele lugar, chorando, resmungando, na mesma situação. Irmãos, a gente conversa com pessoas que a conversa é a mesma há 10 anos. Há 10 anos a pessoa não mudou em nada. Há 10 anos ela continua olhando para a tempestade, ela continua olhando para a onda, ela continua olhando para o vento, ela continua a não olhar para Jesus. Ela continua na mesma situação, parado no tempo e na história. Irmãos, faz 36 anos, vocês sabem disso. Mas todos os dias eu levanto e digo: Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. Você acha que porque 36 anos de igreja não tem mais nada para mudar? Ai, irmãos, quem dera. Quem dera. Eu preciso que o Senhor tire ainda tanta coisa da minha vida. Eu tenho dito para Deus, tenho clamado a Deus, tenho implorado a Deus, digo: Deus, me ajuda a mudar de nível. Me ajuda a mudar de nível. Me ajuda a crescer na presença do Senhor. Mas que eu cresça tanto na tua presença, Senhor, que as outras coisas deixem de ter qualquer importância.